Ah, é? Vou pegar só uma coisa. Vamos então? Eu nasci em 1954 em São Paulo e eu tenho 56 anos e eu sou bem paulistana, quer dizer, eu sou muito parte dessa cidade de alguma maneira. E da sua infância, assim, tem alguma coisa assim, um fato, alguma lembrança assim mais marcante? Tinha um quartinho verde, lá foi o laboratório do imaginário meu, né? Lá tudo começou, lá era a fermentação. Eu adorava a hora que eu entrava para aquele quartinho, a coisa se iniciava, né? E eu sinto um pouco a vida é uma continuidade desse laboratório, né? Mais alguma lembrança da infância? Eu era criança, assim, eu sempre usava um chapeuzinho de palha com guarda-chuvinha, assim, né? Eu cantava aquela música, eu vou pra Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou. Se a malha não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. E eu sinto que a vida do artista é muito esse eu vou, né? Eu vou. Porque ele parte mesmo para o desconhecido e ele tem que se autorizar para poder partir, sem nenhum sentimento de culpa, né? Então essa música sempre, ela, de alguma maneira, ela ecoa, assim, né? Você vai olhar, vai estar marcado. Ela está aqui. Eu me sentia muito orgulhosa, eu segurava esse guarda-chuvinho e tal, e eu cantava essa música assim, muito proud, muito, sabe, assim, muito cheia de mim, né? Era muito gostoso. Então tinha uma coisa assim de acreditar nesse caminho, né? Eu sempre acreditei no caminho, né? Eu adoro pensar que tem um caminho pela frente, né? E me fala assim, da juventude, assim, adolescência, quais são as suas lembranças, o que é que você tem assim de marcante? Bom, eu me sinto eternamente jovem, né? Quer dizer, para mim a idade ela não existe. Eu me sinto uma criança, uma eterna criança, assim. Eu levo a vida muito com esse sentido do brincar, né? O meu olhar, ele brinca. Eu tenho muito essa coisa assim de poder brincar com todo o entorno, né? Então eu acho que a juventude é uma coisa que vem, está e volta, e vai e volta, né? E jamais assim, na idade adulta, para a gente não entrar na parte profissional, tem algum momento, alguma coisa marcante para você? Não, antes ainda vou falar ainda da infância. Tem uma fotografia que você vai ver depois, assim, que é eu vestida de anjinho, né? E toda de lilás. E eu trabalho com a ametista, que é um quartzo lilás, né? E é engraçado porque assim, eu sempre busco assim, a frase que sempre me vem assim, always to the highest, quer dizer, essa busca pelo mais sublime que existe em nós, né? E esse anjinho, a imagem desse anjinho é sempre a imagem assim de algo que pode assim, sabe, se suspender do solo, que pode levitar, que pode gravitar, né? E esse estado também de poder transcender o estado normal, assim, o estado do cotidiano, de poder olhar isso tudo de um outro ponto de vista, é uma coisa que me impulsiona muito no meu ato artístico, né? Então, eu casei em 1983, né, com a Ari Pérez, né? E foi muito legal porque a gente montou essa sala oriental, que era com os móveis da minha avó. A minha avó e meu avô, os 4 avós, aliás, vêm do Líbano.
o que de alguma maneira influencia em todo o meu trabalho, porque a gente, na verdade, vem da diáspora libanesa, né? Quando os árabes saem de lá, e de alguma maneira esse mundo árabe entra, só que daí eu vou trabalhar com a geometria que eu herdo dessa cultura e encontrar essa geometria nos subterrâneos do Brasil, que o cristal traduz tão bem. Então aqui teria algumas fotos, minha mãe, né? Minha mãe que é uma pessoa tão importante no meu universo, que é a Rosa, né? Que de alguma maneira ela possibilitou eu investir nesse meu imaginário sem medo de ir para frente, quer dizer, ela deu um suporte incrível, né? Essas fotos que eu acho que elas são bem dramáticas, né? Assim, são o João Musa que fotografou, que a gente teve esse privilégio de chamar ele, né? E foi um ritual super bonito mesmo, que a gente foi construindo, as luzes, aquela sala oriental, um pouco que de alguma maneira vinham os universos de cada um, né? Isso foi em 1983 e depois eu vou, enfim, daí aqui está Wesley, a Nízia, a Nésia, a música que tocava, né? Daí a gente teve o Rodrigo, né? Que foi nosso primeiro filho. Daí a gente teve o Rodrigo, que é esse pequenininho aqui. Hoje em dia ele é um grandão, assim, muito maior do que eu, assim, né? E que também foi um momento, assim, foi quando eu fiz a exposição Luzes numa. Então eu estava gestando o Rodrigo e gestando a exposição Luzes. Quando eu dei a luz, ele nasceu. Depois chegou a Manu, né, que foi essa pequenininha aqui, né, nós quatro. Aqui está nós quatro. E aqui está ela pequenininha que tinha acabado de nascer no ateliê antigo, né? E daí ela aqui comendo uvinha. É uma farra, a Manuela era uma farra, né? O Rodrigo com a Manu, né? E quando nasceu a Manuela foi quando eu fiz o Sectionis Mundi, porque eu queria saber o que tinha no interior do meu útero, né? Então, qual é a próxima camada, qual é a próxima camada, qual é a próxima camada, até saber. Então, eu fui, aquela obra tem a ver com ela, o Luzes tem a ver com o Rodrigo. Então, cada filho, de alguma maneira, impulsionou também partes desses momentos de criação, né? Eu faço essa mandala com esses cristais bideterminados. No centro está a casa da minha avó, né? Que era exemplo de arquitetura morisca no Brasil, que é essa daqui. Onde? Era na Rua dos Ingleses, onde foi meu estúdio durante muitos anos. Ainda existe a casa? Não, ela foi demolida. E daí meu estúdio veio para cá. Mas foi uma pena, foi uma coisa que eles poderiam ter feito isso. Né? Mas enfim, ela foi feita pelos meus avós. Né? Do lado direito tinha uma sala francesa, do lado esquerdo tinha a sala árabe, que era essa daqui. Quer ver? Espera um pouquinho só. Aqui é a sala árabe. São os avós maternos ou paternos? Da minha mãe. Né? Aqui está a sala árabe e tudo tinha... Está vendo a geometria toda que depois vai reaparecer no meu trabalho? Né? E é impressionante essa transcodificação, quer dizer, você recebe dados culturais, né? Descodifica e reinventa dentro de uma nova terra. Agora fala um pouco sobre a sua expectativa em relação ao seu trabalho atual. Então, no fundo, né, eu quero mais que essas descobertas que eu estou fazendo da pedra, né,
no fundo, essa linguagem que está lá e que está sendo decodificada, essa linguagem possa de fato ser transmitida. E quando eu falo transmitida é que as pessoas, e pessoas assim, eu digo assim, muitas pessoas possam escutar ela, possa fazer as pessoas assim, plim, plim, abrirem os olhos e olharem para a Terra enquanto uma pedra viva, enquanto uma pedra que tem ciclos, né? Porque a hora que a gente entender esses ciclos, a gente vai parar de brigar contra a natureza. A gente vai viver com a natureza. Então é a nossa natureza vivendo com a natureza da Terra. E essa integração dessas duas naturezas que eu acredito que vai possibilitar a sobrevivência na Terra. Eu parto, na verdade, da pedra, né? Então aqui eu tenho o quê? Um geodo que simboliza a pequena terra. E essa pequena terra, ela vai contar o desenvolvimento dela, que é o processo do caos à ordem. Esse processo ou vai virar uma escultura que sai no Vale do Anhangabaú, então sai o geodo com os cristais de dentro, e daí passa por computador, maquete, milhares de pessoas envolvidas na construção e elaboração disso, ou vai virar uma cosmogonia, como que um personagem vai atravessar todas essas etapas. Ou vai virar esses tablets, que contam o quê? A mesma história dessa cosmogonia. Daí são desenhos que passam pelo computador. Então, cada uma das maneiras como isso vai estar simbolizado é decorrente da necessidade daquela história. Então, se é uma cosmogonia, isso aqui vai precisar ser esculpido. Se é por exemplo, o DVD da Ópera das Pedras, daí eu chamei um músico, um grande compositor para fazer, o Marco Antônio Guimarães, para fazer a música. Se é essa exposição, eu fui em busca desses corações de ametista e comecei a desenvolver essa ideia desses livros. Por que livros? Porque é um conhecimento que é da Terra. Então, como melhor representar o conhecimento? O livro, acho que é um produto da nossa civilização e que transmite o quê? Conhecimento. Você poderia traçar um paralelo entre a arte e o seu trabalho? Uma das questões da arte, ela sair da coisa do estúdio, né, da coisa
do pequeno e ela poder ser usufruída pelas pessoas mesmo. Ela não precisa ser só usufruída por uma elite. Eu acho que a arte pública, ela abre esse espaço, né? Ela é possível para todo mundo poder estar lá, enfim, de alguma maneira participar do discurso dela, da linguagem, do que ela veio dizer. O Garden of Light, quer dizer, Jardim de Luz, ela foi no PS One em Nova York, e daí ela veio para a Galeria São Paulo e ela ganhou o Prêmio Revelação e ela trazia todo esse mistério, quer dizer, tinha as chaves do invisível, né? Começava com as chaves do invisível. Então, como é que você entra para essa dimensão invisível? O que significa você entrar esse lugar que para nós é invisível? É que a gente tem que quebrar a nossa percepção de um certo mundo no qual a gente existe, para a gente poder percorrer o desconhecido, para a gente poder ter a experiência do mistério, para a gente poder entender que a vida ela é feita de outras grandezas que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue dominar, que é muito maior do que a gente. Então é entrada para esse universo que eu acho que a arte ela tem a chave, né? Através desse discurso, quer dizer, você penetra aquilo que você que está aqui e que a gente não vê. Então você pode ter uma experiência, nem que seja por um fragmento de segundo, do que é essa outra dimensão. Também teve a Independência Só na Morte, que foi quando eu comecei a fazer colagem, né? Que meu raciocínio é colagem, na verdade eu edito o que existe, eu não crio o que não existe. E eu ia juntando papelzinho, papelzinho, papelzinho e montando essas cenas. Então ali foi a primeira manifestação mesmo assim, artística que eu fiz. E daí eu traduzia num outro meio, imprimia, enfim, era no papel, mas ela foi uma exposição muito forte, porque era uma maneira de reconstruir o mundo a partir, quer dizer, eu partia daquilo que já era conhecido e daquilo que era conhecido, eu montava criando o desconhecido. A gente consegue, a gente consegue ir até um certo ponto, e daí aquilo escapa. E eu acho que o portal mesmo é para aquilo que escapa. A porta que a arte abre é para aquilo que escapa. Das pessoas que já falaram sobre sua obra, quem você destacaria? Como abre alas, o poeta brasileiro Haroldo de Campos e a relação que ele fez da poética concretista com a estrutura cristalina. O Jean Galard, ensaísta francês, que foi diretor cultural do Louvre 15 anos, e mais atualmente o Jorge Colli, que é um crítico de arte incomparável.
Estamos aqui agora no ateliê da Denise Milan. A Denise Milan é minha amiga, já de alguns anos. Ela trabalha tem duas faces. Tem um trabalho de escultura em porte pequeno ou médio, que é uma escultura de interior, e o outro trabalho que é a escultura pública. Ou seja, a relação dela com São Paulo é muito forte, porque ela tem trabalhos monumentais, peças que ocupam logradouros públicos em pontos-chave de São Paulo. Por exemplo, no Vale do Anhangabaú, ela tem um trabalho, tem trabalho no Jardim da Escola Politécnica, na cidade universitária, tem trabalho no Jardim de Esculturas do Museu de Arte Moderna da USP, não é? No Ibirapuera. Tem aquele trabalho que eu chamo uma espécie de olho polifêmico, não é? Aqueles gigantes que tinham apenas um olho, né? Olho polifêmico, que fica, é um olho parietal aberto na parede do metrô Clínicas, não é? E outros tantos trabalhos, né, Denise? São muitos os trabalhos que você tem no espaço, em São Paulo e em outros locais, não só. Mas isso dá, Denise, um caráter específico, porque essas esculturas em espaço público, elas rompem a relação normal do museu, do fruidor que tem uma peça para a sua coleção particular. Elas são realmente, atingem o público, é uma garrafa jogada ao mar. Quer dizer, imagine quantas pessoas passarão por dia, né, no metrô Clínicas, e param ali, vamos dizer assim, seduzidas por aquela luminosidade, aquela espécie de caverna luminosa que aparece na parede, né? Se fosse entrar pelo ventre da Terra, né? Você escolhe pedras que não são ordinárias, que têm uma maravilha interior, não? Ou será que você poderia trabalhar com qualquer pedra? Primeiro, na verdade, eu sinto que as pedras que me trabalham. Então, elas que me contam as histórias. Eu não posso trabalhar com qualquer pedra, eu só posso trabalhar com aquelas que querem contar suas histórias. Então, você trabalha com pedras, quer dizer, elementos da natureza, instalando esses elementos naturais. E estamos num mundo totalmente artificial. Então, creio que a arte contemporânea tem duas orientações complementares. Uma que é de usar cada vez mais o artifício, e isso dá a arte eletrônica, a arte virtual, a arte das novas tecnologias. E, por outro lado, por maneira de compensação, interesse dos artistas pela natureza, alguns deles pelo corpo, que é o contrário do artifício, mas que pode se tornar trabalhado, até artisticamente. Mas também os elementos da vegetação, da geologia, no seu caso, etc. Você vê? Eu creio que na arte contemporânea tem essa preocupação da natureza, uma preocupação geral, aliás, mas tem artistas que estão na frente para isso, e você, ademais, se ocupa da natureza
do globo, da Terra toda. Então, isso você está exatamente no centro das preocupações atuais sobre o que vai acontecer com o nosso planeta. É isso aí. Eu uso assim códigos que já existem, materiais que já existem e tiro eles de um contexto conhecido para chegar num contexto novo, num contexto desconhecido, num enigma que traz a gente, conecta a gente com o quê? Com o mistério da matéria, ou com o mistério do quê? Da pedra. Por que pedra? Por que não? Faz 24 anos que eu olho isso. Então, há 24... Agora meu olho já tem um treino, tamanho, você está entendendo? Que eu já... A linguagem, ela precede meu olhar. Olha que espetáculo isso. Fala que não é. Hã? Fala, ó. Talvez eu jogue isso num livro quartzo, entendeu? É que eu tô brincando um pouquinho, não tá tudo, né? Aí você tem o surgimento da Pangeia. Olha aqui, isso daqui. Vem cá. Daí aqui, Jorge, vem cá. Aqui vai ser o seguinte. Aqui são os tablets. Sim. E que é aquela coisa da epopeia, da cosmogonia da Grégora, né? E que vai entrar assim, tá? Cada um é uma turma. Né? E
Eu ia botar, não sei ainda se eu vou botar aqui a mão segurando a terra, porque na verdade cada um desses é um fragmento da pedra azul. Sei. E eu vou botar uma pedra azul que eu tenho lá em casa, grande, que não está aqui, que é uma pedrona azul mesmo, que é como se fosse a terra. E você imprimiu isso aqui no quê? Primeiro na argila, e daí eu passei para o bronze. Eu seria muito prepotente achar que eu sou a grande criadora. Não, a primeira natureza, eu observo. Agora eu observo bem. Há anos eu observo. Né? Vou em busca, entro em caverna, desbravo caverna, vejo como elas nascem, olho o processo todo de nascimento delas, as origens, é divino, divino. Viagem nas cavernas, você vai entrar. Incrível, lindas essas pedras aqui, lindas. É incríveis, né? Incríveis, essas aqui são maravilhosas. Parecida com essa daqui. Aquela lá parece um quadro, não é? Ou um tronco, e conforme a posição você pode descobrir coisas aí dentro. Lindo, lindo mesmo. Então vai ser assim, tá? Você entrou na galeria, tudo pintado azul, bem escuro, como se fosse Esse um azul universo. aí ou mais? Mais escuro. Daí você vê de um lado um balcão daqueles, todo de espelho, Sei. onde estão os livros quartos. E um balcão na frente, todo forrado de veludo, onde estão esses tablets aqui, com esses, essa parte. Que vai se chamar Quartzotep, a exposição. Para começar, eu queria que você me falasse como um todo sobre a obra de Denise Millan. Eu acredito que a obra da Denise está vinculada a essa expressão profundamente metafísica contida nas pedras, mas que só aparece porque as pedras deixaram de ser o ornamento que vai no pescoço, a decoração que está na parede, elas se tornaram evidências dessa perenidade e dessas relações profundas, íntimas, de origens as mais remotas que se possa pensar. Se fosse possível resumir a obra em uma frase ou uma palavra, qual seria? Difícil, né? É uma coisa, resumir a obra numa frase. Mais poético, o que quando você viu a primeira vez, ou hoje até, o seu sentimento aqui hoje, ou até falar de sentimento, de sensações, se não quiser falar na frase. Não sei, eu pensei numa coisa assim, no caminho da Denise haviam várias pedras, não é? Eu acho que é um pouco parodiando, não é, o verso conhecido. E é um encontro, não é? Um encontro de uma sensibilidade, de convicções, de percepções que permitem fazer ligações com coisas muito próximas, muito pequenas e muito distantes, que vão para o infinito, que vão para o universo. O encontro dessa sensibilidade que é da Denise com a própria natureza das pedras. Eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi ninguém que produzisse uma obra a partir da natureza da matéria que ela vai tratar. Quer dizer, não é pegar a matéria e transformar numa outra coisa, mas é entrar dentro da natureza dessa matéria, daquilo que constitui a quintessência dessa matéria. Então, é isso que a Denise trabalha como se fosse uma alquimista. Mas uma alquimista que não utiliza processos físicos de transformação. São processos de inspiração, processos mentais, processos intuitivos. E essa alquimia, por assim dizer, espiritual, para usar uma palavra, ou mental, que me parece resumir esse conjunto de coisas que nós temos aqui.
você situaria a obra de Denise em relação à escultura brasileira? Eu tenho até uma certa dificuldade em classificar a obra da Denise como escultura. Não é a tendência a dizer a escultura porque está em relevo, não é? Mas para mim é outra coisa. Ela não entra em classificação nenhuma. Ela não entra em classificação nenhuma. De um lado, foi interessante você ter feito essa pergunta, porque a pedra é o princípio básico de toda uma tradição imemorial de escultura. Mas o que é a escultura, não é, em pedra? É a negação da pedra. É quando eu vejo o Davi do Michelangelo, que é completamente admirável, é uma escultura extraordinária, o mármore é só um suporte para uma forma. E ele desaparece por trás dessa forma. Ele é escolhido por suas qualidades, por sua beleza, mas porque ele vai se adequar da melhor maneira possível àquela forma que lhe foi conferida. No caso da Denise não é isso que ocorre. Aqui existe essa necessidade fundamental, que é de que a pedra permaneça como pedra e se organize num processo de leitura diverso daquele que é dado na natureza. Ela vai encontrar, são indicações de relações profundas que as pedras podem manter entre si. Agora vamos falar sobre a nova exposição. Eu creio que a exposição, pelo que eu intuí, pelo que eu pude intuir, ela é de fato um convite à decifração. Não um convite à decifração das intenções da Denise. Um convite à decifração de mistérios que estão incluídos dentro das obras. E já que são mistérios, pelo menos essas obras expostas, não é? Já que são mistérios, elas podem se revelar um pouco, mas certamente não vão se revelar completamente. E é isso que vai fazer a força dessas obras dentro da exposição. O fato de que isso também é verdadeiro para qualquer obra de arte, não é? Quer dizer, que as obras de arte se revelam até um certo ponto e o resto é silêncio. E o resto é percepção silenciosa de relações que as palavras evidentemente não vão exprimir. Mas eu acho que a minha percepção é um pouco essa. E a exposição vai se chamar Quartzoteca, por quê? Porque lá está todas as inscrições da linguagem quartzo, está a caligrafia da linguagem quartzo, está a expressão, está o processo, está o desenvolvimento, para as pessoas poderem entrar dentro desse universo, entenderem os conhecimentos que vêm com a pedra, a filosofia que está na pedra, e com esses conhecimentos, elas poderem se permitir a ter novos valores que estão mais em concordância com a Terra. A pedra imagina a raça humana. A pedra imagina a separação dos continentes. A gente acha que a gente que imagina tudo, né? Quer dizer, eu estou trazendo para todo mundo ver que a pedra imagina muito antes do que a gente.
Então, essa é a pedra azul, em forma de ovo. O ovo na natureza é algo muito raro. Então, quando eu encontrei esse ovo, foi uma comoção. Por quê? Porque ele simboliza o renascer da Terra, a gênese dessa Terra com novos valores, com uma outra forma de vida, que a gente ainda não conhece. Pequenos detalhes, né? Aqui estão os fragmentos da pedra azul, pedaços do corpo da Terra, que contam a narrativa dessa transformação. E cada um é um estágio, é uma etapa desse processo. São os tablets da Terra. Se a gente pensar que a Terra tem a sua própria consciência, esse é o cérebro da Terra. Livros de pedra da Biblioteca Quartza são livros que indicam a imortalidade. E para os seres que aspiram pela imortalidade. Isso quer dizer, seres que sabem da impermanência. Por que o processo de transformação? Porque todos nós vivemos realidades que estão a todo tempo se transformando. E a pedra conta essa história.
olhar quartzo sideral, esse olhar que vem das profundezas, lá de dentro da terra, olhando para a gente. O fóssil, a gente tem que olhar lá para o interior da Terra e lá está ele, está aqui também, né? E aqui um pouco enfim, onde estão os elementos da quartzoteca, os fragmentos, né? As essências do desenvolvimento desse pensamento, né? Esse cérebro quartzo, né? Fomentando um pouco essas geometrias, né? E essas geometrias que são as geometrias da Terra. Esse casal aqui discutindo também as geometrias da Terra, que é a própria maneira de organização que está expressa na nossa natureza. E essa organização, ela é que ensina a gente sobre as construções, sobre a maneira de estar aqui, sobre como se organizar para sobreviver. Então aqui está sediado os pensamentos, né, da nossa quartzoteca. Aqui a gente tem todas as variantes desse processo de organização dos átomos da pedra. Então você chega no microcosmos, e do microcosmos sai a linguagem, sai um alfabeto, o alfabeto quartzo. Então aqui são gravuras digitais também que vão contando sobre essa geometria, né? Justamente como que essa geometria, que é um pouco uma geometria herdada das origens, vai se transmutar e vai encontrar seu espaço no átomo do cristal. E ali tem um filme, justamente é um documentário que retrata momentos desse processo todo, com falas do Haroldo de Campos, do Jean Galard, do Jorge Colli, e como que eles veem esse trajeto todo. Então a exposição termina com o documentário.